E aí pessoal, tudo bem com vocês? Renato aqui de novo. E hoje temos aí dois assuntos para falarem. Dois assuntos que não deveriam ter interseção, mas infelizmente aqui nessa terra do Brasil eles têm. Fazer o quê, né? Vamos destrinchar. Hoje eu quero começar falando sobre o Enem. O Enem aconteceu ontem. Eu quero parabenizar todos os alunos que fizeram o Enem aí. Mais de 5 milhões de alunos, teve o menor número de evasão, né, de pessoas que fizeram inscrição e não compareceram, foi quase 20%, uma coisa muito boa. Se você está estudando, se você está querendo entrar na faculdade, isso significa que você já tem meio caminho andado, não importa se você é uma pessoa que se identifica como de direita ou de esquerda, ou qualquer outro tipo de coisa, se a pessoa está procurando estudo, está procurando ensino, é meio caminho andado. Então isso é uma coisa muito boa, mostra que o Brasil está no caminho certo do enriquecimento da sua população aí. E isso é uma coisa muito bacana que a gente tem que bater palma como sempre. Mas o grande problema é a prova em si. Independente se o aluno é um aluno de esquerda ou de direita, independente do viés do professor desse aluno, o Enem, como sempre, desde aí dessas novas edições, que é o novo Enem, né, que começou em 2015, o Enem vem aí de uma maneira enviesada, assim, quase que explicitamente, sabe? Eles não escondem mais o viés de esquerda que o Enem traz todo ano com as suas provas. Os especialistas disseram que a prova do Enem foi uma prova boa, que foi uma prova de dificuldade média. Visto ali a primeira prova, né? Eu não sou uma pessoa da área de humanas, sou uma pessoa da área de exatas, não achei realmente a prova muito difícil, mas também não achei a prova fácil de maneira alguma. Mas assim, a prova ainda carrega ali um viés muito grande. Você vê que as únicas citações de jornais foram feitas, acho que só 2 ou 3 veículos foram citados, um deles sendo o Carta Capital ali, que foi citado 1 ou 2 vezes. Uma coisa terrível, né? O Carta Capital sendo citado como veículo de jornal. Poxa, como se o Brasil não tivesse Estadão ou Folha ou qualquer outra coisa do tipo. Tem que citar o Carta Capital, que é ali uma edição ali de um amigaço do Lula, que o cara só conseguiu fazer essa revista porque o governo federal investiu muito dinheiro aí no Carta Capital, por meio de BNDES, por meio de várias propagandas do governo ali no jornaleco dele, na revistinha dele lá. Então é uma coisa assim bem triste, muito chato. Você teve na parte de história questões sobre a época do regime militar, da ditadura no Brasil. Houveram 2 questões ali focando no discurso de Jânio Quadros, um discurso muito reformista, uma coisa assim bem crítica. Teve mais uma questão que foi referente ao governo Geisel, ali falando dos exiliados, das pessoas que foram mais afetadas pelo regime militar. Uma questão assim inútil na minha opinião, visto que se você for ver na história, 8 meses depois desse discurso do Geisel contra os exilados, etc., foi assinada a lei da anistia e todo mundo foi perdoado, todo mundo voltou para o Brasil e como se nada tivesse acontecido. Então, assim, é muito enviesado para pouca coisa. É uma questão que não vale a pena utilizar esse tipo de fato histórico para fazer uma pergunta boba, sendo que o próprio fato histórico ele é anulado por uma resolução seguinte. Então, assim, não tem como desculpar, não tem como justificar a existência dessa questão na prova. E a última questão que eu quero falar sobre o Enem, eu vou deixar um link na descrição para a imagem, é uma questão de português, de linguagem, que estava falando sobre o dialeto secreto dos gays e dos travestis. E assim, eu, sinceramente, não teria acertado essa questão se eu tivesse feito ela no Enem. Até porque eu não consegui entender como que a questão estava definindo a palavra dialeto, que seria necessário para a gente acertar a questão ali no final. Mas eu achei uma coisa assim um pouco interessante, o uso de um dialeto utilizado por uma comunidade gay ou travesti, que é uma comunidade tão pequena. Da maneira como que o Enem passa para o aluno, é como se tivesse, sei lá, 20, 30% dos brasileiros que fizessem parte da comunidade LGBT, sendo que ali é uma parcela entre 6 e 12% da população, dependendo do instituto que você for utilizar, que faz a pesquisa. É uma parcela muito pequena, menos de 10% da população brasileira se identifica com a comunidade LGBT. E menor ainda seria a parcela de população que estaria ali ativa dentro dessa comunidade. Então você tem uma questão que foca
nesse tipo de minúcia, sabe? É assim, é uma coisa, sei lá, eu acho que é uma forçação de barra muito grande. E é uma forçação de barra que explica assim, muita coisa sobre o Brasil, que exemplifica como que está o aspecto da nossa nação, que é o segundo assunto que eu quero tratar hoje, sem falar do Enem, que é o fato de você ter Tammy Gretchen competindo para homem mais sexy do ano e você ter Pablo Vittar competindo para mulher mais sexy do ano na revista Isto é Gente. E assim, desculpa, mas eu não consigo entender isso. Eu não sei se eu que sou antiquado, eu não sei se eu que sou, sei lá, homofóbico ou transfóbico e não percebo, que também são duas palavras que eu odeio porque não é um medo irracional. Fobia significa medo irracional. Eu não tenho homofobia, eu não tenho medo de gay homossexual. Eu tenho amigos, companheiros de trabalho homossexual. Eu não vejo um gay na rua e saio gritando: ai meu Deus do céu, tem um gay ali, alguém me ajuda. Isso não acontece. Então a palavra não é fobia, mas eu não consigo entender se eu que tô errado ou se o mundo inteiro que tá errado, porque poxa vida, me ajuda. Me ajuda, porque é uma coisa assim. Há muito tempo atrás, quando o Pablo Vittar apareceu, eu nem sabia quem que era esse cara. E pra mim, o Pablo Vittar era o cara que cantava Despacito. A minha namorada precisou mostrar pra mim quem que era o Pablo Vittar. E aí me corrija se eu estiver errado, o Pablo Vittar ganhou como, acho que o troféu lá do Faustão lá, melhor cantora do ano, que eu já achei um absurdo. Porque a melhor cantora é o Pablo Vittar. Poxa, nem pra mudar o nome, nem pra me ajudar. Sabe, se você quer ser tratado como mulher, se você é trans e você tá saindo de homem pra mulher e você quer ser tratado como mulher, eu não tenho problema nenhum nisso. Agora me ajuda. Me engana que você é mulher. Muda pelo menos o seu nome. Eu não conheço nenhuma menina chamada Pablo. Então não tem como eu te tratar como mulher. Da mesma maneira que eu não conheço nenhum homem chamado Tami. Sabe, as pessoas não entendem o quão ridículo é isso. É uma coisa, não é natural. Tem um monte. Por exemplo, a gente pode falar da Roberta Close. Olha o nome, Roberta Close. Quando você olha as fotos dessa mulher, não tem como você falar que era homem. Não tem como. Se você fizer uma pequena pesquisa aí, você fala, pô, que mulherão. E tem um monte de exemplos aí de transexuais. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai achar um monte de transexuais brasileiras aí que você não tem como falar que não é mulher. E que se você encontra na rua, você vai tratar como mulher porque o nome é de mulher, a aparência é de mulher, entendeu? A voz é de mulher, então é de mulher. Não tem como. Agora, você vê Tami competindo como o homem mais sexy do ano e ganhando de um monte de gente. Você fala assim, poxa, onde é que a sociedade tá com a cabeça? Será que eu que tô errado? E a mesma questão, o Pablo Vittar competindo contra um monte de mulher lá e ganhando de um monte de mulher. A Tami estava em 15º lugar de 50 e o Pablo Vittar em 12º lugar de 50. A última vez que eu pesquisei, vou deixar o link na descrição para vocês aqui. É assim, é uma loucura muito grande, uma esquizofrenia muito grande que eu realmente não entendo. Não entendo mesmo. Sabe, eu não ligo. Quer ser trans? Show de bola, velho. Fazer o quê? Cada um na sua. Mas me ajuda. Pelo menos muda o nome. Se você não quer sofrer algum tipo sei lá, de ofensa por uma pessoa desavisada como eu, poxa, me ajuda a te ajudar, né, meu? Se você não quer ser oprimido, poxa vida. Vamos facilitar para a pessoa que está te oprimindo. E por hoje é só, pessoal. Eu só queria falar um pouco sobre isso, porque para mim é um pouco ridículo o que está acontecendo no Brasil. Assim, as pessoas não parecem que estão em um topor aí, não tá entendendo o que está acontecendo. Então, por hoje é só. Como sempre, fiquem bem, fiquem espertos. Beijo, Jorginho, para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!